Bom dia e bem-vindos a mais um Ondas de Luz. Mais um, porque é mais um programa, mas diferente e único como todos nós somos. E é claro, especial. Hoje encontro-me com uma amiga de longa data, cujo percurso é tão vasto como o seu conhecimento e tão sólido quanto a sua personalidade. Para nos falar sobre hipnose e vidas passadas, tenho comigo o Rosário Vilar de Bó. A hipnose surgiu na sua vida quando precisou de ajuda para ultrapassar um momento difícil, o divórcio. Cursou psicoterapia e hipnoterapia no Professional Hypnotherapist Center, obteve o diploma pela London College of Clinical Hypnosis e, desde 1996, que é hipnoterapeuta, dando consultas em Lisboa e no Algarve. É autora do livro Deixar de Fumar através da Hipnoterapia. Rosário Vilar de Bó aceitou o meu convite para falar de um dos temas mais controversos e apaixonantes da espiritualidade: vidas passadas e regressões. Bom dia, Rosário. Olá, Zé. Muito bom dia. Ora bem, vamos então hoje falar sobre regressão a vidas passadas. Antes de mais, explica-nos o que é que realmente entendes por vidas passadas. Bom, eu venho, como muitos, a maioria dos portugueses, de uma educação católica, apostólica romana. Começo a ouvir falar de reencarnação e de vidas passadas, etc., só a partir de certa altura da minha vida, quando me comecei a interessar por espiritualidade. Comecei pelo Lobsang Rampa, com não sei que idade é que eu tinha, mas aí começo a entrar um bocadinho por toda essa filosofia oriental. É mais tarde, já com o meu curso de hipnoterapia, que eu venho entrar em contacto mesmo com essa temática, porque é uma das técnicas que eu aprendo no curso. Na altura, o meu professor Ron fez uma demonstração de uma terapia de vidas passadas, que no fundo o que implicava era visitar uma vida passada ou algumas vidas passadas do paciente, da pessoa, no sentido de fazer terapia. Ou seja, as pessoas procurariam um terapeuta porque teriam e têm um problema qualquer que não sabem explicar, não conseguem entender qual a causa do problema e, por isso, pelas suas convicções, acreditam que poderá ser de uma vida passada. Então, através da hipnose, o meu professor fez uma demonstração de uma viagem interior dessas. Portanto, é aí assim que eu começo a entrar em contacto mesmo com essa temática da reencarnação. Será que, de facto, nós somos um espírito? Eu acredito que sim, que somos um espírito e que podemos visitar ou encarnar dentro de um corpo várias vezes, no sentido de evoluirmos espiritualmente, de chegarmos à luz, de chegarmos ao nirvana, de nos tornarmos santos. Rosário, mas isto é uma questão de crença e de ou acreditamos ou não acreditamos. Há alguma evidência, de algum modo científico, ou alguma prova que se esteja a pesquisar, que se esteja a procurar ter mais certeza sobre o assunto? Olha, eu acredito que tudo o que envolve o espírito é muito difícil provar cientificamente. Temos o exemplo do psiquiatra Brian Weiss, que escreve, enfim, sendo um psiquiatra, utilizando a hipnose nas suas práticas terapêuticas, de repente, pondo a pessoa, o seu doente em hipnose, de repente ele aparece com uma imagem, uma realidade, como se estivesse a viver uma realidade que não era de agora, que não era do seu passado, que era de uma outra época. Bom, este homem, este médico, o Dr. Brian Weiss, faz um trabalho muito extenso a partir daí sobre vidas passadas, e hoje em dia eu estou a adiantar se calhar um bocadinho a conversa, ou a sair um bocadinho, mas hoje em dia sei que o Brian Weiss também já faz as progressões ao futuro, não é? Leva as pessoas a vidas futuras, mas provas científicas, assim, há imensos relatos, sabes? Imensos relatos, mas... Rosário, mas desculpa interromper-te, mas há bocado em off falávamos, e eu acho que é interessante falarmos sobre o assunto, apesar de nós acabámos por nos atentar um bocadinho, mas já vamos ao que tínhamos também de falar mais. Há pouco em off falavas-me de as pessoas terem toda a bagagem de informação que acabam por habitar
numa sessão destas. Até que ponto é que tu achas que realmente as pessoas vão a vidas passadas e vão a uma memória de uma coisa que não conhecem? Ou vão simplesmente buscar bagagens de informações que adquiriram aqui e ali ao longo da sua vivência e não é mais do que isto? Ou é realmente uma memória de uma vida que não esta? Eu posso te contar um bocadinho o que eu acredito pela minha experiência. Eu, sendo curiosa pela reencarnação, sendo curiosa pelas vidas passadas, fui um dia eu fazer uma regressão a vidas passadas para tentar entender o que é que se passava na minha mente quando eu entrava numa memória dessas, e de facto passei por essa experiência e foi uma experiência absolutamente incrível, porque foi tão real o filme onde eu entrei, uma vivência onde eu entrei. Foi num tempo, posso partilhar, um tempo com os nativos americanos, não um tempo dos índios e dos cowboys, não é? E todas as experiências por que eu passei, desde certos cânticos, desde rituais, roupas, eu a certa altura casei, eu a certa altura tive um filho, todas essas experiências pelas quais eu passei nessa regressão, naquela altura eu tinha essa informação. Eu já me tinha casado, eu já tinha tido um filho. Eu lembro-me que quando passei pela experiência do parto nessa vida, enquanto fiz isso, o meu corpo reagiu exatamente da mesma maneira que reagiu quando eu tive os meus 5 filhos, não é? Eu fiz partos normais, portanto, lembro perfeitamente como é que o meu corpo reagiu. Portanto, eu entendi, nessa altura, que de facto todas as informações que eu tinha dentro de mim eram suficientes para eu produzir aquele filme. Eu sempre fui muito interessada por índios, sempre estudei muito a história dos índios, americanos, etc. Portanto, eu tinha a bagagem para produzir esse filme. O que eu acho verdadeiramente é que a nossa mente é absolutamente poderosa, não é? E dentro de nós temos todos os recursos, todas as capacidades para resolver os nossos problemas, embora não consigamos aceder muitas vezes a isso. Eu acredito no inconsciente e que na nossa mente inconsciente, que é um reservatório um armazém, como tu lhe queiras chamar, de toda a informação, toda a aprendizagem, toda a sabedoria que nós vamos durante a vida, que vamos recolhendo, não é? Nosso iceberg. E no fundo muitas vezes não conseguimos aceder a ela, temos problemas e não conseguimos aceder a elas. A terapia de vidas passadas, para mim, ou o acesso a uma vida passada, é um acesso indireto a todo esse material que está dentro de nós, e o nosso inconsciente, através de uma história completamente diferente daquela que é a nossa vida de agora, dá-nos as chaves e o entendimento para resolvermos os nossos problemas. E isso acontece metaforicamente ou acontece diretamente a nível de imagem? Se acontece metaforicamente ou a nível da imagem direta, ou seja, quando te surge uma imagem, essa imagem que te surge para te ajudar a resolver algum problema é uma imagem que metaforicamente te vai dizer alguma coisa a ti como terapeuta ou à pessoa que tem o problema em questão, ou vai-te dar diretamente a imagem daquilo que tu precisas de ver? Pode ser de uma maneira ou de outra, mas eu vou-te dizer que normalmente as ilações é só no fim. É no fim, quando a pessoa escreve, por exemplo, quando nós estamos sob hipnose, o nosso terapeuta vai nos acompanhando, não é? Mas estas vivências interiores, a pessoa fala connosco, fala com o terapeuta e vai dizendo, vai relatando um pouco o que é que vai experimentando, mas vou-te dizer que aquilo que ele deita cá para fora é para aí 1/20 de tudo aquilo que ele vive e experimenta interiormente. E por isso eu normalmente no fim das sessões de vidas passadas eu sugiro às pessoas que escrevam. Foi um exercício que eu fiz. E a verdade é que quando eu comecei a relatar por escrito tudo aquilo que eu tinha vivido, as memórias começam a ser muito mais vivas ainda, porque eu só verbalizei certas coisas ao meu terapeuta e de repente escrever, eu estou a registar imensas memórias que vêm dentro de nós, e é às vezes nesse relato
que eu estou a fazer, ou por escrito, ou conversando, que eu de repente tenho insights, que eu de repente entendo o que é que se passa na minha vida e que eu entendo o que é que aquela história tem a ver com a minha vida, basicamente. Rosé, se virmos isto como uma revisitação do nosso espírito a uma outra vida, eu posso colocar a questão que, obviamente, essa questão para mim não se coloca, vou colocar a questão como se estivesse num outro mind frame, como falavas há pouco, que para algumas pessoas pode causar algumas dúvidas. Se o meu espírito revisita outra vida, e se eu acredito nesta teoria espiritual, de alguma maneira o meu espírito não poderá também estar a ser influenciado por um outro espírito para me levar para um sítio menos bom, ou ao contrário, alguma coisa me está a ajudar. Aquilo que quero explicar diretamente, um bocado a andar aqui às voltas, é se de alguma maneira as pessoas não podem questionar que isto, a nível espiritual, pode ser uma influência de uma entidade extracorpórea. Olha, Zé, eu disso tenho muitas certezas, sabes? Eu não brinco com espíritos. Eu cuido de pessoas e cuido daquele espírito que é aquela pessoa. Se há outros espíritos ou não há outros espíritos, que eu acredito que sim, que há. Acredito que sim, que poderá, que assim como há um mundo dos vivos, há um mundo dos espíritos. Mas eu peço sempre, antes de fazer uma terapia de vidas passadas, vou refrasear. Deus está comigo, sempre. Deus protege-me todos os dias, no meu trabalho, na minha vida. Não há nada nem ninguém que a mim me afete, porque Deus está comigo. Isto é a minha convicção sempre. E quando me esqueço, digo um salmo muito bonito que aprendi nas minhas vidas da católica, que é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E digo isto muitas vezes como forma de mantra, porque acredito que quanto mais eu digo isto, quanto mais eu acredito nisto, mais fortalecido o meu espírito fica. Relativamente à pessoa que está à minha frente e que vem fazer uma terapia de vidas passadas, eu procuro sempre, antes de fazer qualquer trabalho espiritual, procuro sempre uma proteção. E não o faço com velas, nem com incensos, embora eu use essas coisas, não é? Mas terapeuticamente eu não faço isso na sessão. Eu pura e simplesmente convido a pessoa a que, antes de iniciar a sua viagem de autodescoberta de hoje, que chame sobre si uma luz. Uma luz que é a luz do amor, que é a luz da proteção. E a pessoa às vezes vai buscar anjos, outras vezes vai buscar o avô que morreu, às vezes vê só a luz, etc. Ou vai buscar Nossa Senhora, ou vai buscar Deus, não sei, vai buscar aquilo que ela quiser e que sentir. Mas a ideia é que eu protejo sempre esta pessoa, ou convido a que esta pessoa se proteja, não é? Através de uma luz do amor e a luz da proteção. E essa luz do amor e da proteção vai acompanhar sempre esta pessoa. E se há momentos durante a terapia em que a pessoa de repente se sente mal, ou tem uma visão estranha, ou tem um momento de pânico ou de ansiedade, imediatamente eu digo: chame essa luz está a envolvê-la. Pense nessa luz, essa luz está a envolvê-la e está aqui assim a confortá-la, a guiá-la e você está segura, pronto. No fundo faço sempre isto. Rosário, não achas que isto é extra vidas passadas, mas eu acho que é importante falarmos. Não achas que essa luz que estás a falar, ou seja, isto no fundo não deixa de ser uma evocação do Deus pessoal, não achas que essa evocação seria importante fazer-se absolutamente sempre em qualquer prática clínica? Eu sei que provavelmente não se faz, ou então cada um faz à sua maneira, como tu dizes. Eu estou a fazer a pergunta mesmo que isto seja algo assumido, para começarmos a pôr um bocadinho de lado esta desigualdade entre ciência e espiritualidade que estão unidas, sempre estiveram unidas. De alguma maneira parece que em algum século, em alguma idade, quiseram colocar a ciência de um lado e Deus do outro, que é impossível, não é? Até porque o homem, se veio de Deus, está sempre ligado e a ciência está ligada ao homem, portanto uma coisa está ligada à outra.
Não achas que, a nível da prática clínica, isto deveria ser algo mais corriqueiro, mais assumido? Eu acho que deveria, não existe. Acho que cada um deve trabalhar no seu mind frame. Eu acredito que qualquer terapeuta, visto que um terapeuta, eu acredito que é um cuidador, é aquele que cuida do outro e, portanto, tem uma vocação natural de cuidar do outro, não é? Porque cuidar do outro é através do amor, Deus é amor. Portanto, eu acredito que estará sempre presente esse amor numa relação a dois, numa relação terapêutica. Isto é o que acredito que sim. Eu não quero usar a palavra deveria, mas é muito importante que isto aconteça. E vou-te dizer que nestas áreas das espiritualidades há muita gente com muito boas intenções a querer cuidar dos outros. Claro. Só que são os auto-iluminados. Não chega, não é? E acham que conseguem e podem, e de repente, eu já ando há muitos anos nisto, e de facto já visitei muitos terapeutas e muitos cuidadores e muitos curadores, não é? E às vezes há assim, eu não sei se posso dizer estas coisas na rádio, mas às vezes há pessoas que fazem grandes estragos, porque não têm a noção, não são educadas no sentido de serem... de serem mesmo terapeutas. Não basta saber hipnose. Hipnose é muito fácil. Levar a cabeça da pessoa e levar a pessoa através de uma viagem interior, se a pessoa acreditar que o faz, é fácil de fazer. Ser terapeuta é que não é tão fácil. Pois, mas é que às vezes chegam até mim pessoas, já tenho uma experiência de regressão, mas aconteceu que os senhores que me levavam, às vezes trabalham em casais e tudo, os senhores que me levaram e depois eu vi-me lá numa situação muito aflita e fiquei muito horrorizada e traumatizada e eles disseram-me para eu abrir os olhos. E para mim, depois ficaram ali, deram-me um bocadinho de água e deram-me uma bolachinha e depois disseram-me, pronto, agora vai-se embora. E eu... Rosário, quais são as consequências disto? São tremendas, porque no fundo abre-se uma tampa para um estado emocional. Eu nem vou dizer que é uma memória, nem vou dizer que é espíritos, não vou dizer que é nada. Vou dizer só que se abre uma tampa para uma memória, põe-se a pessoa entra em contacto com uma coisa que é assustadora e de repente as pessoas que estão a conduzi-la não sabem o que fazer, ficam aflitos. E depois dizem, pronto, vai, agora já se sente bem, não sente, pronto, abre lá os olhos e tal, e mandam-na embora e a pessoa vai, está bem, encontra-se depois na realidade, vê que está tudo bem, mas a verdade é que ficou qualquer coisa de muito assustador dentro dela. Estas pessoas que brincam às vezes com estas situações não têm formação de terapeutas, não sabem o que é fazer terapia. Rosário, mas psicologicamente, fisicamente, o que é que a pessoa pode... que tipo de problemas uma pessoa pode vir a ter com uma má regressão ou com alguém que não está preparado para fazer uma terapia destas? Pode desenvolver estados de ansiedade grandes, pode desenvolver medos, pode desenvolver pânicos, pode desenvolver esse tipo de situação, basicamente. E, quer dizer, já foste preparado com isto? Todos os problemas que advêm desse estado de grande ansiedade. Já foste preparado com algum problema clínico que tenha acontecido? Clínico, vamos lá ver, já aconteceu isto pelo menos 2 vezes, 2 pessoas que vieram ter comigo, porque tinham e queriam fazer uma regressão a vidas passadas, vindas, depois as pessoas encaminham-se, sabes, vindas de uma pessoa que me conhecia, etc. Claro. Simplesmente diz-me que tinha tido esta má experiência e tinha medo, tinha uma grande curiosidade, mas tinha um grande medo, porque tinha acontecido isto e aquilo outro, pronto. E no fundo, depois acabamos por visitar novamente essa quer dizer, ela é que foi até lá, não é? Para fecharmos essa porta, para curarmos esse momento, para voltar a levar a pessoa diante daquele medo, porque a pessoa, no fundo, fica com um fantasma, entre aspas. Claro, claro. Abriram a porta, tenho ali aquele medo, não resolvo, não sei o que é, etc. A única forma de resolvermos um medo é enfrentá-lo, portanto, agora, levando aquela pessoa
de uma forma protegida, de uma forma cuidada, sempre com a certeza de que a pessoa está segura, e tem que estar, tem que se sentir segura, e nós estamos ali, assim, de facto, num papel de cuidadores muitíssimo importantes. Um bocadinho é a mãe que cura a ferida do joelho do filho, tem que ter a certeza que vai curando, não é? Não é só hoje pôr aqui um bocadinho de algodão com betadine e está a andar. Não, tem que ir vendo, observando, sabendo como é que ela está, se é preciso mudar o penso, se é preciso voltar a pôr algum antibiótico, assim, uma coisa, percebes? Não sei, andando um bocadinho às avessas, mas como eu sou caranguejo também não me admira muito, andar um bocadinho para trás. Estas pessoas que te procuram a ti, ou que procuram em geral um terapeuta, para saber alguma coisa das vidas passadas, por norma, geralmente procuram por que razões? Para saber simplesmente o que é que foram, ou realmente já procuram com motivo terapêutico? Não. Elas bem que podem vir porque querem saber quem foram, porque eu não as aceito assim. Eu não aceito. Qual é o teu critério? Não aceito, e vou dizer, tem que haver um motivo terapêutico. Tem que haver um motivo terapêutico. Eu digo sempre, tudo bem, vamos falar, vamos conversar. Digo sempre, como te digo, esta história, eu queria fazer uma regressão a vidas passadas. E eu pergunto sempre de onde vem, para tentar perceber como é que elas souberam da minha pessoa, etc. E depois digo-lhes sempre esta conversa. Olha, eu, de facto, regressões é uma técnica, uma regressão é uma técnica que eu utilizo para ajudar as pessoas nos seus problemas. Nem sempre é a técnica que eu escolho. Há muitas outras técnicas, mas venha, vamos conversar, vou ver e vamos ver se de facto essa é a melhor para si. E as pessoas gostam normalmente desta minha atitude, percebes? Porque é uma atitude que demonstra mais ética, alguma seriedade, não é? Claro. Daquilo que eu estou a fazer. Por isso... e portanto, olha, porque é que vêm as pessoas? Vêm por problemas relacionais, por exemplo, isso vem imensíssimo. Pessoas que têm relações das quais não conseguem sair, as relações de codependência, etc., e que procuram uma explicação numa vida passada. E eu conduzo terapia de vidas passadas em situações destas, porque acho que mesmo que não haja uma vida passada onde elas tenham estado, se elas acreditam que há, pelo menos vão se calhar a essa vivência ganhar força para perceber que são pessoas dignas e que não têm que viver numa situação de precária, etc. Portanto, no fundo, é a pessoa encontrar dentro de si a força para ter uma vida melhor, claro, para conseguir ser mais feliz. Basicamente é isto. Portanto, a terapia, isso é umas, outras, por exemplo, pânicos, ataques de pânico, medos de fobias específicas, claro, da água, que mais dores, por exemplo, dores no corpo. Já seja, as pessoas têm um bocadinho noção de que, especialmente depois de ler alguns livros de Brian Weiss ou ler alguma coisa sobre vidas passadas, que no fundo, quando vão a uma terapia deste tipo e conseguem fazer essa regressão, que depois o problema desaparece como um estalar de um dedo. De repente vê uma imagem qualquer e o problema desaparece. Isto não funciona assim, pois não? Não. Ou seja, pode funcionar. O Brian Weiss, e eu não duvido do que o Brian Weiss diz, o Brian Weiss relata situações dessas, tá? Portanto, eu até pode ser que sim. Comigo isso nunca aconteceu. Agora, acontece é que a pessoa, de alguma maneira, acaba por mudar certas situações da vida dela, certos estados emocionais. Tenho uma pessoa que ainda estou a seguir, que de facto tinha uma relação complicada com o pai, e acaba por, numa vida passada, viver a relação com o pai. Tinha outro tipo de relação, já não me lembro assim muito bem, porque não, estas coisas passam, mas aquilo que eu sei é que de uma sessão para a outra ela sentiu claramente mudanças nos seus sentimentos em relação ao pai. Mas porque o verbalizou ou porque encontrou a imagem que soltou isso? Ela não tem consciência do que é que foi. Okay. Sabe que foi uma vivência, sabe que foi forte. Houve várias coisas que ela experimentou e vivenciou nessa outra vida. E depois, sabes que as pessoas saem dessas terapias de vidas passadas
um bocadinho, como eu chamo, pardaladas, porque vão muito fundo, sabe? São estados de concentração muito, muito, muito profundos, e depois quando voltam, embora a voltar para aqui é sempre muito de mansinho, e depois eu estou a conversar com as pessoas, dou-lhes um pouco de água, voltar a ligá-las à terra aqui, não é? As pessoas saem sempre um bocadinho e não têm vontade muito de falar comigo. É só na sessão seguinte, uma semana depois que vem, que eu pergunto como é que as coisas estão, como é que se sentiu. E disse, olha, eu naquele dia saí daqui, fui para casa e estava tão... dormi, mas a verdade é que à medida que os dias foram passando, eu comecei a perceber que já não me incomodava tanto aquilo que me incomodava antes. Já não me incomodava. Olho para o meu pai, eu penso no meu pai e já não sinto aquilo que sentia de negativo em relação ao meu pai. Parece que deixou de ter importância, parece que as coisas... Portanto, eu vejo resultados, se calhar não resultados tão espetaculares, não é? Como eu tenho, por exemplo, a história de deixar de fumar, não é? Mas isso são abordagens comportamentais, são abordagens diretivas, é a mudança de comportamento completo que se consegue. Rosário, de alguma maneira achas que há algum tipo de perigo nessa ida a uma outra vida? Há pessoas que têm algumas dúvidas acerca disto, de será que quando eu vou realmente regresso, trago alguma coisa de lá, venho com o sapato da sogra? Porque verdadeiramente não vão lá. Nunca foram, não é? Só vão dentro delas próprias, não é? Portanto, é uma questão depois de voltar para elas próprias, mas de agora. Não, eu vou dizer assim, se é feito por uma pessoa devidamente credenciada, e que gosta deste assunto, porque eu tenho muitos colegas e muitos alunos meus que, apesar de terem aprendido esta técnica, não se identificam minimamente com este tema. Claro. Portanto, passam para mim, por exemplo, não é? Mas se uma pessoa estuda e entende qual é o processo, não é? Porque é um processo terapêutico, é um processo que envolve a nossa mente, as nossas memórias, as nossas convicções. Portanto, estamos a trabalhar com a mente da pessoa. Mas, quer dizer, se é uma pessoa que é devidamente certificada para fazer isto e tem uma abertura para o entendimento desta temática, pode fazer. Aquelas que só são curiosas e gostam muito e vão fazer e não têm certificações, eu digo, cuidado, é só isto que eu quero dizer. Para quem nos está a ouvir, ter um bocadinho de ideia dessa certificação, conta-nos um pouco os anos, que eu sei que não foram poucos, que tu estudaste isto e que tu estás com a hipnose clínica também em Portugal. Eu sei que tu fazes parte da direção e da fundação da Associação de Hipnose Clínica de Portugal. Sim. Vocês têm um código de ética que eu acho absolutamente fantástico, já vou falar um bocadinho dele também. E tu tens um background a nível de hipnose clínica e obviamente que tem a ver com as vidas passadas muito grande. Sim. Todo este teu estudo durou quanto tempo? Olha, ou dura? Provavelmente nunca acaba, não é? Pode continuar a durar, porque enquanto se ensina, estuda-se. Aliás, eu posso te dizer que quando eu estudei mais, quando eu pesquisei mais, quando eu trabalhei mais, foi no tempo em que eu ensinei, Claro. Que foram, enfim, foi desde 2002. Eu começo a estudar em 95, faço o curso em 95 e 96 e depois em 96 faço primeiro com o Professional Hypnotherapist Center, com o professor Ron Fittenrich, e depois faço um complemento da formação para fazer os exames depois ao LCCH. O LCCH é o London College of Clinical Hypnosis, com a qual estive ligada e continuo ligada. Trouxe-a para Portugal. É assim, eu quando faço o curso, em 96, 97, portanto 95 e 96, foram os 2 anos em que eu tive para estudar, eu inscrevo-me na British Society of Clinical Hypnosis. A British Society é uma sociedade, uma associação, também, como nós temos agora a nossa cá, que promove a formação contínua, e para pertencer à British Society eu tinha anualmente que ir fazer estudos e que estudar e fazer masterclasses, e eu assim ia 2 vezes por ano, ia para a Inglaterra, onde estudei, era a hipótese que eu tinha também de estar em contacto com outros hipnoterapeutas, porque cá não havia. E pronto, isso foi a minha formação. Entretanto,
cá em Portugal, os meus pacientes, essencialmente psicólogos, vêm ter comigo e pedem, por favor, porque é que não nos ensina o que é que faz, o que faz. E eu pensei, mas eu ensinar, bom, contactei o LCCH, convidei-os para vir para cá e em 2002 começa essa parte da minha vida, que foi dirigir uma escola, formação, formei centenas de pessoas, de terapeutas, ensinando-lhes esta técnica. Alguns ficaram só hipnoterapeutas e mudaram, assim como eu fiz, quer dizer, eu tenho um background de germânicas e, portanto, de repente vivo para aqui assim. Há pessoas, há engenheiros, há advogados, há gente que de repente muda a vida e ficam hipnoterapeutas, começam a estudar e foram meus alunos. Há outros não, que já são terapeutas, psicólogos, médicos, enfermeiros, terapeutas de medicina chinesa, osteopatas, reflexólogos, enfim, que vêm também aprender esta técnica para juntarem às suas práticas clínicas. Portanto, essa fase é uma fase em que eu estudo muito, pesquiso muito, estou muito em contacto com Londres, com os meus colegas, etc. Desde o momento que passei a pasta, porque foi claramente isto, o ano passado passei a pasta a uma colega minha, e está ela a dirigir a escola, eu continuo a fazer parte do corpo docente, e assim continuarei, e tenho agora tempo, porque antes não tinha muito, de eu começar a fazer outros tipos de formação, sempre complementares. E pronto, isto é uma nova fase da minha vida, que é de estudar outra vez para mim, não é? E para, mas continuas a dar consultas, que eu sei, em Lisboa e no Algarve, não é? Continuo sempre a dar consultas, isso é aquilo que eu mais gosto de fazer. Se tenho períodos em que não faço, definho. É muito importante eu fazer isto, de facto. Rosário, eu claro tenho de fazer esta pergunta, que a parte cor-de-rosa nestas coisas também tem que vir sempre. Que histórias mirabolantes e fantásticas já te aconteceram com as vidas passadas? Já te apareceu alguma Cleópatra? Não senhor. Nem de Marco António. Apareceu-me, posso dizer com o devido respeito, apareceu uma Nefertiti, apareceu-me El Rei Dom Sebastião, curiosamente não tenho assim muitos assim personagens especiais, deixa cá ver. A Nefertiti claramente Estás-me a dizer que tens uma Nefertiti e um Rei Dom Sebastião e achas que não tens personagens especiais? Mas foram só dois em não sei quantos anos, é só isso, porque as pessoas acham não que são todas isto. Não, são pessoas absolutamente comuns, não. Estes dois tiveram a capacidade de dizer quem eram, não é? Eu normalmente pergunto o nome e a época mais ou menos em que está, embora isso não seja assim muito relevante. O importante é de facto as emoções pelas quais as pessoas passam, as circunstâncias, etc., no sentido de aprenderem algo com tudo isso. Mas acho que foram só estas duas pessoas. Olha que eu agora estás-me a perguntar. Qual é a tua reação quando te aparece Dom Sebastião à tua frente? É o Rei Dom Sebastião. O El Rei Dom Sebastião, e foi muito interessante porque a pessoa que quer dizer, começou-me a relatar os factos da Batalha de Alcácer Quibir no momento da morte, não é? E eu começo logo a perceber o voeiro, isto, aquilo, tal, e de repente eu pergunto, e como é que se chama? E é engraçado porque a pessoa teve algum pudor em dizer, ou seja, a pessoa estava consciente, não é? E estava consciente que se calhar podia estar a ser ridícula quando dissesse quem era, tão engraçado. E eu disse, não, tudo bem, é assim mesmo, estamos nesse mundo, não é? Pronto. E foi o El Rei Dom Sebastião. E a Nefertiti também. E mais, deixa cá ver, olha, assim não me lembro assim de mais ninguém assim muito especial. E ao contrário da ideia geral, ninguém fica a falar uma língua estrangeira nem a ficar com coisas fantásticas e informações fantásticas de passar, não? Não, honestamente não, isso não me acontece. Ou seja, a Nefertiti falava português. Completamente. Tive uma paciente francesa que a certa altura começou a falar francês. Portanto, a consulta estava a ser conduzida em português e ela de repente
começa a falar francês. É verdade. Sim, começa a falar francês, era Maria Antonieta. Sim, senhora. Essa personagem era Maria Antonieta. Com cabeça, espera. Sim. E essa foi muito interessante. Mas como eu domino o francês e o inglês, portanto, a coisa foi... Eu continuei sempre a falar português e ela expressava-se em francês. Mas de resto, não, nunca tive assim nenhuma... Rosário, qual é a tua visão em relação a esses momentos em particular? Tu achas realmente que essas pessoas podem ter tido essa vivência, ou é uma memória de algo que juntaram, tal como falávamos há pouco, de algo com que elas se identificam e que no fundo fazê-las passar por esse papel acaba por ser terapêutico? Eu acho essa segunda hipótese, Zé. Tanto estas 3 pessoas, a Nefertiti por acaso não me recordo, mas recordo-me que vinha... Não, por acaso recordo-me. A Nefertiti recordo-me que tinha já uma sensação que tinha vivido no Egito e que era da realeza. Portanto, já vinha um bocadinho com essa predisposição. El Rei Dom Sebastião era alguém que estava muito... ligada à heráldica e a heráldica, portanto, realeza, portanto, estava ligada muito à história, etc. Portanto. E a Maria Antonieta, pois não sei se era por causa de ser francês, não sei. Vamos então agora um bocadinho mais longe. De qualquer maneira, estas 3 pessoas estas 3 histórias foram muito positivas para os pacientes que as vivenciaram nas suas vidas. Ou seja, quer seja um devaneio ou um delírio de realeza nosso, não importa, o que importa é que no fundo há uma terapia por trás disto que funciona e que te leva a algum lado, não é? É isso mesmo. Rosário, deixa-me ir um bocadinho mais longe ainda. Para além de uma vida passada, já te aconteceu ou já colocaste a questão de haver uma regressão ou quem sabe uma progressão, não a uma vida passada, mas a um outro plano de existência? Algumas pessoas falam, por exemplo, de ir a Lemúria, de ir a Atlântida, ou quem sabe um outro planeta ou uma outra dimensão. Qual é a tua visão sobre isto? Sim, já aconteceu. Pessoas que experimentam uma realidade não material, não corpórea, de luz, de vivência com que eu acredito, quer dizer, aquilo que eu posso entender é que será no mundo dos espíritos. Sim. No outra vivência, sim. Já aconteceu ir muito, muito para trás, Cro-Magnon, interessante. Já aconteceu ser pedra. Bem, isso coloca-nos ainda mais questões. É verdade, já aconteceu. Mas eu depois não tinha assim muito o que fazer com a pedra, percebes? Portanto, era pedra, estava ali, comunica, não é? Estático, tentei retirar a sabedoria e o conhecimento que aquela pedra, que era grande e que estava ali quieta, o que é que ela poderia ter visto durante o tempo da sua vivência e tal. Tentei pesquisar ali assim, porque às vezes as pessoas, é assim, nem sempre eu visito só uma vida. Às vezes acontece, por exemplo, essa da pedra, eu lembro-me que eu tive ali um bocadinho, mas depois não acontecia assim muita coisa, não é? Mas tu achas provável, ou é uma hipótese que colocas, que na nossa evolução tínhamos passado por estágios não humanos? Eu acho que o Darwin diz isso, não diz? Não humanos. Sim, mas daí a sermos... E depois peixe, e depois réptil, e depois, enfim, por aí adiante, não é? Eu confesso que não sei até que ponto é que estou muito do lado do Darwin ou não, mas tu achas que mesmo a nível de evolução de alma, não evolução de espécie, de evolução de alma, é possível não seres passado por organismos com algum tipo de consciência, como uma pedra, ou um peixe, ou um cão? Zé, há aquelas brincadeiras que nós temos dos budistas, não é? Sim, claro. Cuidado, não pises aí as formigas que podem ser a tua avó, não é? Pronto.
Portanto, nós sabemos que sim, segundo a filosofia budista, eu espero não estar a dizer nenhum... Eu tenho feito um armagedão cá em casa com as minhas formigas. Pronto. Mas há que ter... Sim, a pessoa pode passar por um lado ou para o outro, mas eu volto a dizer, terapeuticamente falando, bem que pode ser uma pedra, um réptil, um anjo, um grão de pó, que não... A mim, quer dizer, eu não me espanto com nada disso. Eu sigo e faço as questões e tento levar a pessoa, o meu paciente, sempre a pesquisar as emoções, a pesquisar o que é que haverá, o que é que aquela vivência o faz sentir, o que é que situação determinante é que pode ter existido naquela vivência, nem que seja de pedra ou de pó, que tenha afetado a sua vida, etc. Mas as perguntas acabam por ser sempre as mesmas, claro. Seja a pessoa rei, seja a pessoa um lagarto ou uma criança, percebes? Eu posso concluir então que, no fundo, independentemente da crença de cada um, se acha que é verdade, que não é verdade, o importante no meio disto tudo é que há uma prática terapêutica que tenha um resultado, não é? Que, o que importa não é se realmente formos Napoleão ou Cleópatra, ou seja quem for, o que importa é que trazer ao consciente, ou pelo menos a algum consciente dessa vivência, vai ajudar a ultrapassar os problemas que a pessoa tem em concreto. Nesta vida, exatamente. Claro. Tu tens no site da Associação de Hipnose Clínica, na www.ahcp.com.pt, esta associação que tu ajudaste a fundar tem um código de ética, como eu disse há bocado, muito, muito rígido. Eu acho, quer dizer, acho rígido, mas rígido de positivo. Uhum. Isto é uma opinião muito pessoal. E tem lá uma coisa que eu achei muito engraçado, que dizes que o associado não pactua com o envolvimento da hipnose como um meio de entretenimento. Ou seja, a hipnose de palco. Uhum. De que maneira é que isto pode ser prejudicial? Eu posso ligar isto às vidas passadas, mas vou deixar que isto seja mesmo tão abrangente quanto isso. Que é, até que ponto realmente a hipnose ou uma terapia de vidas passadas na televisão, num palco, pode ser perigoso ou pode ser prejudicial para a hipnose em si e para a pessoa envolvida? Olha, a hipnose utilizada fora de 4 paredes, num consultório entre 2 pessoas, tudo o que seja fora disso, acredito que é utilizar de uma forma unethical da hipnose. Uhum. A hipnose é um estado em que nós podemos todos entrar de uma forma simplesíssima. É o nosso cérebro, acredito eu, que de vez em quando tem a necessidade de se pôr em stand-by, e todos nós já experimentamos momentos de transe, momentos em que não estamos ali. O nosso corpo está ali, estamos de olhos abertos, mas verdadeiramente estamos na lua, estamos a pensar noutra coisa, etc. Até momentos de sono, ou de pré-sono. Sim, momentos de sono também. Naquele momento, quando estás a fazer aquela passar pelas brasas, é esse estado. É esse estado. Bom, portanto, entrar em hipnose é fácil, é uma capacidade natural que todos nós temos. Agora, o que fazer quando a pessoa entra em hipnose? O que é que se faz nesse estado? Aqui assim está o assunto, que é, vamos utilizá-lo clinicamente, terapeuticamente, ajudando a pessoa, de facto, porque entrar em hipnose faz com que tu fiques mais, de facto, receptivo, porque o teu lado racional, o teu lado... Mas também mais vulnerável. Sim, podes dizer sim, mas ficas mais vulnerável, mas não ficas totó. Não ficas totó. Agora, aquelas pessoas que se propõem ir para o meio do palco, fazer uma regressão de vidas passadas, é porque gostam de palco. Claro. Gostam. Portanto, they go on with the show, quer dizer, isso vão fazer o que tiverem que fazer, porque para já confiam naquela pessoa com quem estão, não é? E que lhes vai conduzir ali não sei o quê. Mas esta pessoa também, ponho eu reticências, não se importa de fazer estas coisas diante de centenas de pessoas, sabendo que num processo destes, seja regressão a vidas passadas, seja o que for, a pessoa entra em contacto de facto consigo e podem saltar cá para fora certas
emoções, pode-se ter uma catarse, pode-se ter há reações, etc., que no fundo são coisas muito íntimas. E pá, uma plateia não tem que assistir a isto, percebes? Rosário, estás-me a dizer então que no fundo a hipnose de palco é a parte porno da hipnose. Podes lhe chamar isso, se quiseres. É o voyeur, é para os voyeurs, é o Big Brother, é aqueles programas na televisão que as pessoas vão para dentro de umas casas e sabem que estão a ser filmados, mas fingem que não estão a ser filmados, não é? E portanto vivem as suas vidas, estão-se a borrifar e não se importam nada de ser vistos. O eterno palco da vida, não é? Pronto. Agora, perigos, é assim, perigos para a hipnose, sim, porque no fundo as pessoas também sob hipnose podem fazer coisas e que podem ser usadas para o gozo e para o divertimento e para a pessoa fazer figura de pateta e não sei o que mais. Mas é assim, só vai fazer figura de pateta também não te importa de fazer, não é? Então, por isso, acho que a história do domínio da hipnose, isso é completamente fictício. As pessoas... Ninguém chega a cacarejar depois de uma hipnose, não é? Sim. Eu posso, quer dizer, eu posso, porque até posso aceitar e tu podes me condicionar e cada vez que eu disser pim, tu cacarejas. E a gente vê que isso acontece. As pessoas são sugestionáveis e depois ficam com esse condicionamento, não é? É verdade que sim. Rosário, deixa-me só colocar-te uma questão que não tem no meu alinhamento, mas que me surgiu agora, que eu acho engraçada. É possível coordenar uma hipnose através da televisão, para mim que estou em casa a ver-te, eu ficar influenciado, ficar preso e depois não sair daí? Olha, já tenho visto situações dessas. Havia um que era o Uri Gallagher, não era? Sim. Fazia coisas absolutamente fantásticas. Posso dizer isto da seguinte maneira: qualquer sugestão é só uma sugestão e para se manter tem que ser reforçada. Tu não ficas para sempre preso. Claro. Tá? Ficas nos próximos tempos. Mas se não é reforçado, isso desaparece. Tá? Claro. Portanto, eu acredito que, assim como há pessoas que estão enfiadas numa cadeira de rodas há anos e num dia 13 de maio a ver pela televisão as celebrações da Virgem Santa em Fátima, de repente levantam-se e andam. Que nem Lázaro. O que é isto? Sugestão. Ou seja, não há nenhum não católico que lhe aconteça isso, por exemplo. Não, normalmente não. Se não acredita que a Virgem o pode curar, com certeza que não. A fé cura. Claro, a fé move montanhas. E nisso eu acredito em absoluto. Mesmo que já vi isso na minha vida muitas vezes. E na vida dos outros. Portanto, mas aqui está, outra vez, sugestão. Volto a dizer, é sugestão. Claro. Eu estou sugestionada. Eu acredito e acredito com tanta força, que consigo. Aliás, são as nossas crenças, a nossa fé em alguma coisa, ou a falta de fé em alguma coisa, que no fundo acaba por nos mover e por nos fazer ter restrições, não é? Deixa-me falar do deixar de fumar. Força. Eu tenho uma convicção, e digo isto aos meus pacientes, às vezes até digo, se calhar estou a dizer demais, mas é assim, aquilo que eu vou fazer consigo, vou convencer, você está convencido que não consegue deixar de fumar sozinho. A única coisa que eu vou fazer consigo é convencê-lo de que você consegue deixar de fumar sozinho. E estou ali 2 horas a convencê-lo. E você sai do meu consultório convencido. E nunca mais pega no cigarro. Claro. Porque quer deixar de fumar. Claro. Acha que não consegue. O que é que eu faço? Eu dou-lhe ali assim uma injeção de autoconfiança, de força interior, de determinação, de tal maneira, e a pessoa está ali sob hipnose, e eu digo isto com tanto fervor, sabes? Que a pessoa a desperta a sentir-se muito bem e a dizer, eu nunca mais vou fumar. Claro. E não fuma. Claro. O que é que faço isto? Então, isto é um fenómeno de sugestão, claro. Mas a pessoa tem que estar aberta para o fazer. Eu não convenço ninguém que não queira ser convencido. Sim, okay? Rosário, uma última provocação, estamos mesmo quase a acabar. Quero-te provocar numa coisa. Não sei se já questionaste isso ou não. Eu gosto muito de provocar os meus convidados do Ondas de Luz. Eu até acho que vou puxar o limite da provocação e vou-te perguntar se não achas que Portugal precisa fazer uma regressão. O país, não as pessoas.
Ora bem. Regredirmos a 1500, por exemplo. Olha, eu acho que não. Para acabarmos por acreditar que se um dia conquistamos, nós também temos esse poder agora. Eu acho que Portugal precisava de uma progressão. Queres que te diga? E esquecer isto que se está a passar neste momento. Instalar a amnésia de tudo isto que se está a passar neste momento era muito importante. Se pudesse fazer terapia ao meu paciente, e o meu paciente é Portugal, eu provavelmente era capaz de aceder a certos momentos do seu passado, da sua vida passada, no sentido de ir buscar recursos, de ir buscar confiança, de ir buscar seriedade, de ir buscar práticas éticas. Isso eu faria com certeza absoluta, claro. E dizendo, não te esqueças, Portugal, que tu tens estas capacidades, não é? E depois faria uma pseudo-orientação no futuro e pondo diante com estas aprendizagens que tu trazes do passado, vais ao futuro e vês o futuro bonito onde tu vais chegar. E é ali assim que tu tens de ter que chegar. E depois, se calhar, como te digo, instalava a técnica da amnésia para este momento presente. Rosário, tenho que te agradecer imenso esta nossa entrevista pelo Skype, mais uma das nossas entrevistas por Skype aqui de Ondas de Luz, que acabam por ser mais interessantes porque temos sempre mais alguns sons de envolvência para além de um estúdio normal, que nos ajuda também a chamar um bocadinho à realidade. Eu só gostava que, mesmo nestes últimos segundos, que tu desses os teus contactos, os que achares por bem dar, para quem te quiser contactar, tanto para fazer terapia de vidas passadas ou por hipnose clínica, mas aí contactará e falará contigo sobre o assunto. Dá então os teus contactos, se não te importas. Não me importo. O meu contacto primeiro é o meu telemóvel, que é o 93 371 3223, e posso dizer para os da Vodafone, isto é Vodafone Extreme, portanto não se paga, que é o melhor tarifário de toda a vida. Eu também acho. E depois tenho o meu e-mail, que é o rosario.vilardebó@hipnose.net. O meu site pessoal é o www.hipnose.net, e o da associação tu já disseste. Exatamente. E, de qualquer maneira, os nossos ouvintes podem sempre pedir informações, caso seja necessário e caso não tenham ouvido tudo, hoje, para o ondasluz@rum.pt. Nós vamos ver-nos, com certeza, no próximo sábado, no próximo Ondas de Luz. Até lá.